Ela riu alto, o som ecoando como um sino quebrado, enquanto dizia às amigas que eu era muito chato. Aquelas palavras cortaram fundo, como faca em carne viva, mas guardei o veneno para mim. Meu nome é Ricardo, e essa história começa num tempo em que eu ainda acreditava que amor era sinônimo de confiança. Eu tinha 28 anos, trabalhava como contador numa empresa de médio porte em Lisboa, e minha vida girava em torno de Laura, minha noiva. Ela era o tipo de mulher que chamava atenção sem esforço, cabelo castanho ondulado, olhos verdes que pareciam guardar segredos, e um sorriso que fazia qualquer um se sentir especial. Eu a amava. Talvez demais. Mas o amor, como descobri, pode ser uma armadilha. Conheci Laura na faculdade, num grupo de estudos. Eu era o cara tímido, de óculos tortos, que preferia números a festas. Ela era o oposto, extrovertida, cheia de energia, sempre cercada de amigos. Quando começamos a namorar, achei que tinha ganhado na loteria. Ela me fazia rir, me tirava da minha zona de conforto, e, por algum motivo, dizia que gostava da minha seriedade. Eu acreditava. Durante 5 anos, construímos uma vida juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo mudou numa noite de sexta-feira. Eu tinha ficado até tarde no escritório, revisando relatórios para uma auditoria. Laura disse que ia sair com as amigas, algo comum. Não me importei, confiava nela. Mas, quando voltei para casa, exausto, decidi passar no bar onde ela estava, só para fazer uma surpresa. Foi um erro. O bar estava lotado, o ar carregado de risadas e música alta. Vi Laura numa mesa ao fundo, cercada por suas amigas de sempre, Mariana, Sofia e Laura. Elas não me viram chegar. Fiquei parado, meio escondido atrás de uma coluna, segurando a garrafa de cerveja que pedi no balcão. Foi então que ouvi. O Ricardo? Meu Deus, ele é muito chato, disse Laura, com aquela risada que eu costumava amar. Sempre com aqueles números, aquelas planilhas. Parece que casei com uma calculadora. As amigas riram, e Mariana completou. Sério, Ana, como você aguenta? Ele é tão sem graça. Laura deu de ombros, tomando um gole do drink. É, mas ele é confiável. E, sabe, a gente precisa de alguém assim para pagar as contas. Senti meu peito apertar. Era como se o chão tivesse sumido. Eu não era o amor da vida dela. Eu era o cara confiável. O chato. O que pagava as contas. Saí do bar sem dizer nada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Naquela noite, deitado no sofá do nosso apartamento, comecei a planejar. Não era raiva, não ainda. Era dor. Mas a dor, quando fermenta, vira algo mais perigoso. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Beijei Laura de manhã, fiz café, sorri. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado. Eu não queria apenas terminar com ela. Queria que ela sentisse o peso das palavras que jogou no ar com tanta facilidade. Queria que ela entendesse o que era ser humilhada, ser reduzida a uma piada. A vingança, descobri, não precisava ser barulhenta. Ela podia ser silenciosa, fria, calculada, como eu. Comecei devagar. Laura era vaidosa, obcecada pela imagem que projetava. Ela vivia postando fotos nas redes sociais, sempre com legendas sobre como era feliz, realizada, amada. Aquela fachada era o coração da vida dela. Então, decidi atacar ali, onde doía mais. Não com mentiras, mas com verdades. Verdades que ela mesma tinha me dado, sem perceber. Primeiro, comecei a coletar informações. Laura não era tão cuidadosa quanto pensava. Ela deixava o celular desbloqueado, confiava que eu nunca mexeria nas coisas dela. E eu nunca tinha mexido, até então. Descobri mensagens que ela trocava com Mariana, falando sobre mim. Às vezes, sinto que ele me sufoca com tanta atenção, escreveu ela uma vez. Mas ele é tão bonzinho, dá até pena. Outra mensagem, para Sofia, se eu não estivesse com o Ricardo, acho que já teria ido para Paris com o Tomás. Tomás.
O nome caiu como uma pedra no meu estômago. Tomás era um colega dela, um fotógrafo freelancer que trabalhava na agência de publicidade onde Laura era assistente de marketing. Eu já tinha notado os olhares dele, mas sempre achei que era coisa da minha cabeça. Continuei investigando, sem pressa. Descobri que Laura e Tomás trocavam mensagens quase todos os dias. Nada explícito, mas o tom era íntimo demais. Flertes disfarçados de brincadeiras, emojis de coração, planos para tomar um café que nunca incluíam outras pessoas. Cada mensagem era um prego a mais no caixão da nossa relação. Mas eu não queria confrontá-la. Ainda não. No trabalho, comecei a me aproximar de pessoas que conheciam Laura e Tomás. Fiz amizade com Joana, uma colega da agência dela, que adorava fofocar. Joana me contou, sem saber que eu era o noivo de Laura, que Tomás tinha fama de galanteador. Ele vive cercando as meninas da agência, disse ela, rindo. Mas a Laura parece que caiu na dele. Eles vivem grudados nos intervalos. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Laura não era só infiel com as palavras. Ela estava brincando com fogo. Decidi que minha vingança não seria um escândalo. Nada de gritar, nada de confrontos dramáticos. Eu queria que Laura perdesse tudo o que valorizava, a imagem perfeita, a admiração das amigas, a ilusão de que controlava a própria vida. E, para isso, eu precisava de um plano que usasse as próprias armas dela contra ela. Comecei a criar um perfil falso nas redes sociais. Usei o nome de Pedro Almeida, um cara qualquer que poderia existir. A foto era de um modelo genérico que achei na internet, o tipo que Laura acharia interessante. Mandei uma solicitação de amizade para ela, que aceitou em menos de um dia. Laura era assim, adorava atenção, mesmo de estranhos. Comecei a interagir com os posts dela, deixando comentários leves, elogiando suas fotos. Ela respondia, sempre educada, sempre com aquele tom de quem adora ser notada. Enquanto isso, no mundo real, eu continuava sendo Ricardo chato. Fazia tudo como antes, pagava as contas, levava Laura para jantar, ouvia suas histórias sobre o trabalho. Mas, à noite, quando ela dormia, eu era Pedro Almeida. E Pedro Almeida estava começando a ganhar a confiança dela. Eu não sabia que a vingança podia ser tão viciante. Cada mensagem que Laura trocava com Pedro Almeida era um passo a mais na minha teia. Era como jogar xadrez contra alguém que nem sabia que estava no tabuleiro. O perfil falso foi uma ideia arriscada, mas funcionava. Laura era previsível. Ela adorava se sentir desejada, e Pedro Almeida era o oposto de mim, descontraído, aventureiro, cheio de histórias sobre viagens que nunca fiz. Eu inventava tudo, claro, mas fazia questão de ser convincente. Postava fotos de paisagens que pegava na internet, escrevia legendas sobre viver o momento. Ela mordia a isca. Em 2 semanas, já estávamos trocando mensagens privadas. Nada muito íntimo no começo, só papo sobre música, filmes, sonhos. Mas eu sabia para onde estava levando aquilo. Enquanto isso, no nosso apartamento, eu mantinha a fachada de noivo perfeito. Laura não suspeitava de nada. Às vezes, eu a pegava olhando para o celular, sorrindo, e sabia que era para Pedro. Era estranho, mas ao mesmo tempo empoderador. Eu estava no controle, pela primeira vez em anos. Ela achava que estava vivendo um segredo excitante, mas o segredo era meu. No trabalho, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Eu precisava de mais informações sobre Tomás, o fotógrafo. Ele era a peça que faltava no meu plano. Joana, a colega fofoqueira, foi uma fonte inesgotável. Durante um almoço, ela me contou que Tomás tinha uma namorada fixa, Beatriz, mas que isso nunca o impedia de flertar com outras mulheres. Ele é daqueles que acha que pode ter tudo, disse Joana, revirando os olhos. A Beatriz sabe, mas finge que não vê. Coitada. Aquilo era ouro. Beatriz seria minha aliada, mesmo sem saber. Consegui o contato de Beatriz por meio de Joana, que, sem perceber, me passou o perfil dela nas redes sociais. Beatriz era designer gráfica, trabalhava numa agência concorrente, e parecia ser o oposto de Laura,
reservada, séria, quase melancólica nas fotos. Mandei uma mensagem como Pedro Almeida, dizendo que era um admirador do trabalho dela. Ela demorou a responder, mas, quando respondeu, foi educada. Comecei a plantar sementes, mencionando casualmente que conhecia pessoas da agência de Laura e que ouvia boatos sobre Tomás. Beatriz era desconfiada, mas curiosa. Perfeito. Enquanto isso, Laura e Pedro Almeida estavam cada vez mais próximos. Ela começou a abrir o jogo, contando coisas que nunca me contava como Ricardo. Às vezes, sinto que minha vida tá estagnada, escreveu ela numa noite. Quero mais, sabe? Quero aventura. Eu respondi como Pedro, incentivando-a a se jogar, a buscar o que realmente a fazia feliz. Era cruel, mas eu não conseguia parar. Cada palavra dela era uma confissão, uma prova de que eu nunca fui suficiente. No mundo real, comecei a perceber mudanças em Laura. Ela estava mais distante, mais irritada comigo. Pequenas coisas a incomodavam, o jeito como eu dobrava as camisas, o fato de eu preferir ficar em casa vendo documentários a sair com os amigos dela. Você não acha que a gente tá meio parado? Perguntou ela uma noite, enquanto comíamos pizza. Olhei para ela, fingindo surpresa. Parado como? Ela hesitou, mexendo no cabelo. Não sei, Ricardo. Só acho que a gente podia viver mais. Sorri e concordei, como um noivo compreensivo que eu era. Mas, por dentro, pensava, você quer viver? Então vou te dar uma aventura. Decidi acelerar o plano. Como Pedro Almeida, marquei um encontro com Laura. Um café num sábado à tarde, num lugar público, onde eu sabia que ela se sentiria segura. Claro que eu não ia aparecer. Mas mandei uma mensagem para Beatriz no mesmo dia, sugerindo que ela passasse por acaso naquele café. Plantei a ideia de que Tomás estaria lá com outra pessoa. Beatriz, que já estava desconfiada, mordeu a isca. No sábado, fiquei em casa, fingindo estar gripado. Laura saiu, toda arrumada, dizendo que ia encontrar as amigas. Eu sabia a verdade. Sentei no sofá, com o celular na mão, esperando. Às 4 da tarde, recebi uma mensagem de Joana, que, sem saber, era minha informante perfeita. Nossa, Ricardo, você não vai acreditar no que aconteceu no café hoje. A Beatriz apareceu do nada e pegou a Laura conversando com o Tomás. Foi um climão. Sorri. O plano estava funcionando. Beatriz confrontou Laura e Tomás no café, achando que eles estavam juntos. Laura, que na verdade estava esperando Pedro Almeida, ficou sem entender nada. Tomás tentou se explicar, mas Beatriz não quis ouvir. Segundo Joana, Beatriz terminou com ele na hora, aos gritos. Laura, humilhada, saiu correndo. Quando chegou em casa, estava pálida, os olhos vermelhos. O que houve? Perguntei, fingindo preocupação. Ela balançou a cabeça, dizendo que não queria falar. Mas eu sabia. E, pela primeira vez em meses, senti um gosto doce na boca. A vingança é como uma planta, você rega, ela cresce, e às vezes vira algo que nem você controla. Depois do fiasco no café, Laura estava abalada, mas eu não podia parar. O plano estava apenas começando. Ela passou os dias seguintes quieta, quase ausente. Não mencionou o café, mas eu via nos olhos dela que algo tinha quebrado. Talvez fosse a culpa, talvez fosse a vergonha de ter sido pega em algo que nem ela entendia direito. Eu, como Ricardo, continuava sendo noivo atencioso. Fazia chá, perguntava se ela queria conversar, mas por dentro eu estava montando o próximo passo. O perfil de Pedro Almeida ainda existia, e Laura não desconfiava de nada. Depois do incidente, ela me escreveu, como Pedro, dizendo que tinha sido um mal-entendido no café. Eu estava lá esperando um amigo, e de repente apareceu uma louca gritando comigo. Respondi com calma, fingindo empatia, dizendo que essas coisas acontecem e que ela merecia alguém que a valorizasse. Ela caiu direitinho. Você é tão diferente, Pedro, escreveu ela. Queria que meu noivo fosse mais como você.
Li aquilo e senti uma mistura de raiva e satisfação. Ela estava cavando a própria cova. Enquanto isso, no trabalho, comecei a me aproximar de Mariana, uma das amigas de Laura. Mariana era o tipo de pessoa que adorava ser o centro das atenções, mas também guardava rancores. Durante um happy hour da empresa, puxei conversa com ela, mencionando casualmente que ouvi uns boatos sobre Laura e Tomás. Mariana, que nunca resistia a uma fofoca, arregalou os olhos. Sério? O que você ouviu? Plantei a semente, disse que alguém viu os dois juntos num café, parecendo muito próximos. Não era mentira, mas também não era a verdade toda. Mariana mordeu a isca. Eu sabia. Ela vive falando dele, mas jura que é só amizade. Que palhaçada. Sabia que Mariana não ficaria quieta. Ela era o megafone perfeito. Em poucos dias, o boato começou a circular entre as amigas de Laura. Sofia, a mais próxima delas, me ligou numa tarde, preocupada. Ricardo, você tá sabendo do que estão falando da Laura? Eu não acredito, mas, você tá bem? Fingi surpresa, disse que não sabia de nada, mas que confiava na Ana. Sofia hesitou, mas acabou contando que ouviu, que Laura estava se envolvendo com Tomás. Agradeci, prometi conversar com Laura, mas não fiz nada. Deixei a fofoca crescer. No apartamento, Laura estava cada vez mais tensa. Ela recebia mensagens das amigas, cobrando explicações. Por que você não me contou do Tomás? Escreveu Laura numa mensagem que vi no celular dela. Laura respondeu, furiosa, não tem nada com o Tomás. Isso é mentira. Mas o dano estava feito. As amigas, que antes riam comigo no bar, agora a julgavam. A imagem perfeita de Laura estava rachando. Decidi apertar o cerco. Como Pedro Almeida, marquei outro encontro com Laura, dessa vez num restaurante chique. Disse que queria conhecê-la de verdade. Ela hesitou, mas aceitou. No mesmo dia, mandei uma mensagem anônima para Beatriz, sugerindo que ela vigiasse Tomás, porque ele estava saindo com outra de novo. Sabia que Beatriz, ainda magoada, não resistiria a checar. No dia do encontro, Laura saiu de casa dizendo que ia a um evento de trabalho. Eu fiquei no apartamento, esperando. Às 8 da noite, Joana me mandou uma mensagem. Ricardo, você não vai acreditar. A Beatriz apareceu no restaurante e fez um escândalo. Disse que a Laura tá tentando roubar o Tomás dela. Sorri. O plano estava se desenrolando como um relógio. Quando Laura chegou em casa, estava destruída. Jogou a bolsa no sofá, os olhos inchados de chorar. Por que tá todo mundo contra mim? Perguntou, quase gritando. Sentei ao lado dela, coloquei a mão no ombro dela, fingi consolo. Calma, amor. O que aconteceu? Ela desabafou, disse que estava sendo julgada por algo que não fez, que Beatriz tinha gritado com ela na frente de todo mundo. Eu nem estava com o Tomás. Eu só estava esperando um amigo. Não perguntei quem era o amigo. Não precisava. Naquela noite, enquanto ela dormia, entrei no perfil de Pedro Almeida e mandei uma última mensagem. Desculpa, Ana, mas acho que não vai dar. Você parece uma pessoa legal, mas tem muita confusão na sua vida. Boa sorte. Bloqueei o perfil dela e deletei a conta. Pedro Almeida sumiu, como se nunca tivesse existido. O vazio que Laura sentia era palpável. Eu via nos olhos dela, no jeito como se movia pelo apartamento, como se carregasse um peso invisível. E eu, Ricardo, o noivo chato, estava ali, assistindo tudo de camarote. Depois que Pedro Almeida desapareceu, Laura ficou ainda mais instável. Ela checava o celular obsessivamente, esperando uma mensagem que nunca chegaria. Às vezes, a pegava digitando algo, depois apagando, frustrada. Eu sabia que ela estava tentando entender por que Pedro tinha sumido. Mas a verdade era que Pedro nunca existiu. Era só eu, puxando os fios da vida dela como um marionetista. No trabalho, as coisas pioraram para ela. Mariana e Sofia,
que antes eram suas confidentes, agora a tratavam com frieza. Laura, a mais direta do grupo, confrontou Laura numa ligação que ouvi sem querer. Você precisa ser honesta, Ana. Se tá rolando algo com o Tomás, assume logo. Não faz a gente de idiota. Laura negou tudo, mas a desconfiança já estava plantada. A fofoca tinha se espalhado pela agência, e até os colegas de trabalho começaram a olhar torto para ela. Laura, que vivia da aprovação dos outros, estava perdendo o pedestal. Eu sabia que era hora de dar o próximo passo. A vingança não era só sobre humilhá-la. Era sobre mostrar a ela o que era ser reduzida a nada, como ela fez comigo naquela noite no bar. Decidi atacar o que ela mais valorizava, sua reputação na agência. Laura era ambiciosa, sonhava com uma promoção para coordenadora de marketing. Ela falava disso o tempo todo, como se fosse o próximo degrau para a vida perfeita. Eu ia garantir que esse degrau desabasse. Fiz amizade com o chefe dela, Miguel, um cara de meia-idade que gostava de parecer acessível. Durante um evento da empresa, puxei conversa com ele, mencionando que ouvi uns comentários sobre problemas na equipe de marketing. Fui vago, mas plantei a ideia de que Laura estava desfocada no trabalho. Ela é talentosa, disse eu, com um tom de preocupação, mas parece que está lidando com muitas coisas fora do escritório. Miguel assentiu, pensativo. Sabia que ele ia prestar mais atenção nela agora. Enquanto isso, continuei alimentando a desconfiança de Beatriz. Mandei outra mensagem anônima, dizendo que Tomás ainda falava de Laura na agência. Beatriz, que já estava no limite, começou a espalhar a história para quem quisesse ouvir. A agência virou um ninho de fofocas, e Laura, que antes era estrela, agora era o centro de um escândalo que ela não conseguia explicar. Um dia, cheguei em casa e encontrei Laura chorando na sala. Perdi a promoção, disse ela, a voz tremendo. O Miguel disse que eu não estava pronta para coordenadora. Como assim, não tô pronta? Eu trabalho mais que todo mundo lá. Consolei-a, como sempre, mas por dentro comemorava. O plano estava funcionando melhor do que eu imaginava. Mas a vingança tem um preço. Quanto mais eu avançava, mais eu me sentia vazio. À noite, enquanto Laura dormia, eu me perguntava se valia a pena. Eu a amava, ou pelo menos amava quem achei que ela era. Mas agora, vendo-a desmoronar, não sentia alegria. Sentia nada. Ainda assim, não podia parar. Não depois de tudo. O castelo de Laura estava em ruínas, e eu era o arquiteto da destruição. Mas, mesmo com ela tão frágil, eu sabia que ainda não tinha terminado. A vingança precisava de um golpe final. Laura estava irreconhecível. Ela, que antes era tão confiante, agora vivia na defensiva. No apartamento, mal falava comigo. Quando falava, era sobre o trabalho, as fofocas, a pressão. Eu não entendo, Ricardo, disse ela uma noite, com os olhos vermelhos. Parece que todo mundo tá contra mim. Eu queria dizer que ela mesma tinha cavado aquele buraco, mas me calei. Em vez disso, abracei-a, fingindo ser o porto seguro que ela achava que eu era. No fundo, eu sabia que o plano estava quase completo. A reputação dela na agência estava destruída, as amigas a tinham abandonado, e a promoção que ela tanto queria tinha ido para outra pessoa. Mas ainda faltava algo. Laura precisava sentir a solidão que eu senti naquela noite no bar. Ela precisava entender o que era ser traída por quem mais confiava. Decidi usar a última carta, nosso noivado. Laura sempre falava do casamento como se fosse a cereja do bolo da vida perfeita dela. Ela planejava tudo, o vestido, a festa, as fotos. Era a última peça da imagem que ela vendia para o mundo. Eu ia tirar isso dela. Comecei a me afastar, mas de forma sutil. Deixava de responder mensagens dela durante o dia, chegava mais tarde do trabalho, inventava compromissos. Ela notou, claro. Você tá diferente, Ricardo, disse ela uma noite, enquanto jantávamos. Tá tudo bem? Sorri, disse que era só o estresse do trabalho, mas plantei a dúvida. Queria que ela sentisse que estava perdendo o controle.
Enquanto isso, espalhei uma última fofoca. Falei com Joana, casualmente, que Laura parecia muito instável ultimamente. Acho que ela tá passando por uma crise, disse eu, com um tom de preocupação. Joana, como sempre, espalhou a história. Em poucos dias, ouvi de Sofia que Laura estava à beira de um colapso. Perfeito. No trabalho, Miguel chamou Laura para uma reunião. Segundo Joana, ele sugeriu que ela tirasse uma licença, porque o desempenho dela estava abaixo do esperado. Laura voltou para casa arrasada, dizendo que sentia que o mundo inteiro estava contra ela. Até o Miguel acha que eu não dou conta, disse ela, chorando. Consolei-a, mas por dentro pensava, você ainda não viu nada. O fim estava próximo, e eu sentia o peso de cada escolha que fiz. Laura estava no fundo do poço, e eu era o responsável. Mas, em vez de satisfação, comecei a sentir um vazio que não explicava. Uma noite, enquanto ela tomava banho, mexi no celular dela. Vi mensagens dela para Sofia, implorando para ser ouvida. Eu juro que não fiz nada com o Tomás. Por que ninguém acredita em mim? Sofia respondeu com frieza, Ana, você precisa ser honesta. Isso tá te destruindo. Laura estava sozinha, exatamente como eu queria. Mas, em vez de comemorar, senti um aperto no peito. Eu tinha ido longe demais? Decidi que era hora de acabar com isso. Marquei uma conversa com Laura. Disse que precisava falar algo sério. Ela, já tão frágil, assentiu, com medo nos olhos. Sentamos no sofá, e eu comecei. Ana, eu sei de tudo, disse, com a voz calma. Sei do Tomás, sei das coisas que você fala de mim pelas costas. Ela ficou pálida, tentou negar, mas eu levantei a mão. Não minta. Eu ouvi você no bar, dizendo que eu era chato. Ouvi tudo. Ela começou a chorar, pedindo desculpas, dizendo que não era verdade, que ela me amava. Mas eu sabia que era tarde. Eu não confio mais em você, disse. E sem confiança, não tem noivado. Tirei a aliança do dedo, coloquei na mesa. Ela soluçava, implorando para eu reconsiderar, mas eu já tinha decidido. Terminei tudo ali. Nos dias seguintes, Laura tentou me convencer a voltar. Ligava, mandava mensagens, aparecia no meu trabalho. Mas eu fui firme. Ela acabou saindo do apartamento, indo morar com os pais. A agência a demitiu pouco depois, alegando reestruturação. As amigas não a procuravam mais. E Tomás? Ele seguiu a vida, como se nada tivesse acontecido. Passaram-se meses desde que Laura saiu da minha vida. Ouvi dizer que ela tentou reconstruir a carreira, mas a reputação destruída seguia como uma sombra. Ninguém queria trabalhar com ela. As amigas, que antes eram tão próximas, agora mal respondiam às mensagens dela. E o casamento dos sonhos? Nunca aconteceu. Ninguém queria se casar com ela, não depois de tudo. Eu deveria estar feliz. Minha vingança foi perfeita, um plano executado com precisão cirúrgica. Mas, sentado no meu apartamento vazio, não sinto nada. A raiva que me movia sumiu, e no lugar dela ficou um vazio que não explica. Às vezes, me pergunto se valeu a pena. Eu destruí Laura, mas também destruí uma parte de mim. Hoje, sigo minha vida. Trabalho, saio com amigos, tento reconstruir quem sou. Mas, toda vez que vejo uma risada alta num bar, ou um casal planejando o futuro, lembro dela. E lembro do que fiz. A vingança pode ser doce no começo, mas o gosto que fica é amargo.